Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Corbeira. No vídeo de hoje vou mostrar o processo desse molde que eu fiz aqui do link. A modelagem vocês podem conferir nesse vídeo anterior aí que vai estar no cardzinho. Esse tipo de molde vai te ajudar muito em peças de plastilina, que é a massa muito molinha, fica difícil da gente fazer a cama do molde. E também bustos, né? Às vezes você tem um busto muito comprido, deitar ele não é legal. Então essa técnica vai dar certinho, tanto com uma jaqueta de atadura gessada, quanto com gesso mesmo ou até fibra de vidro. Aqui foi só para ser prático. Eu já fiz a limpeza, né, da rebarba, então vocês podem ver que ela não fica encostando. E assim, na hora que eu ajusto o elástico, eu fecho todo o molde. Eu já abri, vou mostrar para vocês bem de pertinho como eu fiz os cortes. Então, tirou a contracapa. Lembrando que a contracapa precisa ser positiva, ela não pode ter ângulos negativos. Fica bem levinho e se feita direitinho, compactando bem, ela fica resistente também. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir você para dar um joinha já nesse vídeo, que vai ajudar a gente bastante. Já deixa o seu comentário, compartilha aí com seus amigos, quem você sabe aí que faz peça em plastilina e tem dificuldade. Muita gente vem falar comigo disso. Essa aqui é uma ótima dica. Primeiramente eu começo fazendo os guias do respiro. Faço duas minhoquinhas, coloco Faço duas minhoquinhas, coloco na parte mais sensível ali, mais negativa da peça, que está propício a dar bolha. Com a minha experiência eu já sei mais ou menos, né? Quase sempre eu sei onde vai dar bolha, então eu já coloco ali o condutor para sair o ar depois. Normalmente só um guia que depois eu vou intensificar ele para ficar melhor a saída de ar ali, a saída da resina para fluir melhor, tá? Isso a gente chama de respiros. Eu sempre faço ali de 100 a 150 gramas de cada vez, cataliso o silicone sempre com 3%. Se tiver muito calor, você vai poder ali trabalhar com 2,5% tranquilo, porque senão fica também muito rápido a cura do silicone. Então é bom também fazer um teste, tá, gente? Sempre que você for trabalhar com um lote novo de silicone ou de resina, é importante fazer ali um testezinho. A primeira camada sempre pura. Você pode fazer o uso de um pincel para te ajudar a pincelar a peça, levar silicone em toda ela, porém eu fiquei com medo de machucar, né? A peça aqui é uma plastilina muito molinha. Então eu tentei ali assoprar com uma motolia, você pode usar o aerógrafo também, mas acabou não dando muito certo por causa dos ângulos negativos, e aí eu acabo usando um pincel mesmo. As outras camadas, a gente vai engrossar o silicone com o aerosil. O aerosil é um espessante que deve se tomar muito cuidado na hora de usar. Tem que usar máscara respiratória e tomar cuidado porque ele é um pozinho muito leve, que não deve ser respirado, inalado. Então, um ambiente bem ventilado para você não ter nenhum problema, tá? Não pode ser essas mascarazinhas brancas só que não tem filtro nenhum de carvão ativado, tá? Ela tem que ter um carvão ativado que vai reter os pozinhos dela, tá? Eu sempre cataliso um pouquinho mais quando eu vou usar o aerosil. Eu tive alguns problemas de cura, nesse aqui não, eu já usei ali 5 a 6%, então para não ter problema. Porém, você precisa preparar o silicone, dobrar, vamos dizer que a gente vai dobrar a catálise. Então, em vez de 3, vamos usar 6%. Você precisa misturar e logo em seguida já utilizar o aerosil. Então, você tem pouco tempo, né, nesse intervalo aí de preparar
e colocar o aerosol. Então você vai pegar uma pequena quantia do aerosol, vai misturar e vai medindo ali, sentindo a sua necessidade. Porque em 100 gramas você quase não vai conseguir pesar a quantidade que você vai colocar, que é bem pouquinho. Alguns dizem que é 4%, só que até você pesar 4 gramas de aerosol, você perde muito tempo, porque ele é muito leve. Na hora que, se vocês não conhecem, quando chegar a utilizar, vocês vão ver que é muito leve. Então tem que fazer no olho mesmo, colocar um pouquinho, misturar, colocar um pouquinho, misturar, até chegar na textura que você quer. E aí você vai espatulando ou mesmo aplicando com um pincel. Feito aí algumas camadas, depois que você já tiver estruturado, você pode preparar um montante a mais aí e já fazer uma camada maior. Já dá uma engrossada, eu gosto de utilizar até o pote do silicone, já preparar uma quantia maior, já para fazer toda a selagem do molde, como eu posso mostrar aqui agora, livrando todos os negativos. A gente não pode deixar nenhum ponto negativo atrapalhando para a gente fazer a nossa divisão. E lembrando sempre de reforçar, deixar mais grossinho a região que você vai cortar. Então assim, você já vai pensar onde você vai dividir o seu molde, cortando com estilete. E aquela região você já vai deixar mais grossinha para na hora de fechar o molde ela ter área de contato melhor. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora como fazer o processo da atadura. A atadura gessada, para quem não sabe, você vai conseguir comprar aí em lojas de ortopedia, né, ou produtos hospitalares. Não é um produto caro, é relativamente barato, se não me engano, aí vai sair uns R$3 cada rolinho desse de 20 centímetros. Então assim, é um processo relativamente barato que vale a pena investir nisso. A fibra de vidro é ideal, porém ela tem alguns empecilhos, né? Onde eu estava, por exemplo, não estava um ambiente preparado para mexer com fibra de vidro, que poderia contaminar alguma coisa, então o gesso fluiu legal. Se você tem um espaço para trabalhar com fibra de vidro, vai com fibra de vidro que é sucesso. Eu tenho um videozinho aqui, ó, numa máscara que eu fiz com a contracapa. Não fiz. Então vamos lá. O que tem que fazer para usar? Você, de preferência, vai achar onde é a ponta, que aqui eu perco a ponta. Você vai molhar a atadura ao ponto de simplesmente umedecer ela. Tira o excesso e você vai aplicar sobre a peça. Nesse caso, eu quero dividir essa peça ao meio, então eu vou colocar só numa metade, vou dobrando. O ideal seria aplicar e já compactar, tá? Prensando, mas acabou sendo muito, né? Eu poderia ter cortado várias tiras e colocado o que seria um pouquinho mais fácil. Mas aí o importante é você compactar bem no final e espalhar, e aí eu já deixo redondinho aí para fazer a divisão. Espero secar e aí eu vou e faço o mesmo processo do outro lado. Se ficou alguma dúvida nesse processo, poste aí que de repente eu faço um vídeo aí abordando o uso desse material aí e as possibilidades que a gente pode fazer com ele, beleza? É importante a gente criar nervuras para também intensificar, né, a resistência desse material. Então a gente não pode deixar ele muito retão. Eu crio ali algumas dobras nele mesmo para dar uma resistência na trama dele. Beleza? Feito isso é só esperar secar. Vamos abrir. Aí eu já limpei, porque ele acabou até encostando um no outro ali, mas soltou bem facinho. Eu já limpei para deixar um espaço entre eles. A jaqueta, ela precisa entrar suave e sair suave. Então tem que preocupar com isso. Isso vai com a experiência, né? Eu já travei alguns moldes. Então, ó, ele tem ali uma folguinha para na hora que eu fechar com o elástico,
eu ter uma certa compressão. Eu não posso deixar gesso com gesso, senão meu molde fica aberto. Vou mostrar aqui como fiz. Eu já desmoldei a peça, já fiz alguns testes de cópia. Aqui é uma cópia que eu estou preparando para vocês já em resina. Aqui eu pude observar alguns pontos que ainda deu uma bolinha, que eu vou ajustar já agora com vocês no vídeo. O respiro aqui acabou travando no molde, então eu vou tentar ajustar isso daqui também. Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar qual foi a minha lógica para poder abrir o molde. Eu tenho essa peça aqui, então a minha lógica foi nas extremidades mesmo. Eu fugi aqui da orelha para não estragar a orelha, então eu passei por uma, eu passei atrás da orelha e a outra eu passei na frente, para também não dar muita trava mecânica aqui. Então eu divido pelos extremos. Sempre você vai pensar no molde na parte mais alta, só que aqui eu não tinha muito, eu tinha muitos pontos mais altos, então eu fui no mais longo. Então eu trouxe até aqui, nesse ponto e pelos braços, ó, terminando pela mão. Então as mãos eram minhas referências, porque eu tinha elas aqui olhando por baixo. Por baixo eu vi aqui, então eu já sabia onde cortar. E aí eu tinha os dois respiros aqui, que me deu um pouquinho de dor de cabeça. Vamos abrir aqui, ó. Ó, aqui eu já achei um, tá passando aqui. E o outro, eu acabei não achando ele na hora de cortar. Ele tá passando aqui dentro e sai aqui nessa ponta. Então aqui eu fiz o corte para poder tirar ele tem um corte aqui. O corte para abrir o molde sempre zigue-zague, né? Para na hora que você fechar o molde, ele já tem um berço, ele já cai num ponto que se eu cortasse reto, por exemplo, eu não conseguiria fechar ele fácil. Aqui, ó, eu empurrei ele já fecha automaticamente no lugar que ele tem que fechar. Porém, eu preciso da contracapa, que é a jaqueta ali que a gente fez de atadura engessada, porque se eu só colocasse um elástico aqui, por exemplo, ó, ele não ia fechar certinho. Então, moldes que não são quadradinhos, e muitas vezes até os moldes quadradinhos, a gente precisa da contracapa, da jaqueta de gesso, ou de fibra, ou de resina, para poder fazer esse fechamento certinho. Então aqui, ó, a peça era de plastilina, então foi bem facinho de tirar. E aqui eu tô vendo o meu respiro. O que a gente vai fazer? Eu vou ampliar algumas canaletas com uso de um estilete de precisão ou um bisturi, que no caso eu estou usando um bisturi. Para fugir dessas bolhas que deu. Então aqui deu uma bolha bem no cantinho. Eu sei que esse cantinho está aqui. Vamos virar aqui. Eu sei que esse cantinho está aqui, ó. Eu vejo até ainda aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, a marca do talco. Que, como não chegou a resina lá, ele ficou ali ainda, não saiu o talco. Então eu vou observar esses pontos, principalmente, e vou criar uma canaletinha até lá. Bem fininha, como se fosse uma espessura de uma folha sulfite. Lá no ponto, pode até ser um furo, por exemplo, mas para tirar a peça tem que ser mais fino. Eu farei alguns vídeos de casting mostrando o processo de cura de resina, cada receita que você pode usar. Então eu vou tentar fazer um vídeo bem bacana aí de produção mesmo, para você que tem dúvida nos processos de resina. Então assim, eu sempre faço uma cópia para ver como está o molde. Algumas coisas eu já sei que vai dar errado, eu já vou lá e já faço, né? Os respiros, eu já tinha feito alguns respiros aqui, mas outras coisas você precisa fazer essa atualização, vamos chamar assim, do molde. O fato de ele não ser bipartido acaba atrapalhando um pouquinho.
Eu vou abrir ele sempre em zigue-zague, hein? A vantagem de você abrir assim o molde, muitas vezes, é que você acaba conseguindo ver o molde pelo seu negativo e você consegue guiar onde você vai fazer o corte. Acabei optando por abrir o molde, sempre em zigue-zague, né? Então vamos ver como vai ficar o fechamento dele aqui, ó. Fechamento certinho, você consegue olhar por dentro lá se ele fechou certinho. E agora eu consigo, de uma maneira mais simples, observar onde está com defeito aqui para eu ajustar. Ó, então eu vou ajustar aqui, que eu sei que deu uma bolinha já. Isso aqui ele vai sair com um pontinho positivo, que aí eu corto depois. Ele passa pelo meio ali, vai dar um canalzinho até o ombro dele. Aqui eu tive uma bolha, então eu já vou abrir aqui para ela não sair muito tão ruim de arrumar, ela vai sair mais quadrada, então vai acabar sendo mais fácil de arrumar. Muitas vezes você vai precisar estudar o seu molde também, né, para entender como ele funciona. Onde está dando trabalho, onde não está. Aqui eu acabei encontrando, às vezes acontece isso, tá, pessoal? Como foi pincelado, o que acontece? O silicone vem caindo, né? Foi bem nessa parte aqui. Então o silicone vem caindo, ó, eu não tive como empurrar ele todo aqui. Então ele acabou caindo aqui por cima e ficou uma pelinha muito fina. Então ele deu uma bolha, vai sair uma crostinha aqui. Mas eu vou mostrar certinho como fazer ali. Tem uma ferramentinha bem bacana que vai ajudar bastante a dar acabamento na resina. Beleza? Então montou o molde, vai passar talco para preparar para fazer o cast em resina. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Dúvidas, se você tem alguma dúvida, está fazendo um cast em resina e não está conseguindo, está dando errado, deixe sua dúvida aí que pode ser que eu implemente ela no próximo vídeo que vai ser voltado para isso, tá? A gente vai falar da nova resina de poliuretano, vai falar de resina poliéster, resina de laminação, no uso de cópias aí para action figures, fica bem mais barato, fica em conta aí. Lembrando que se você é de Curitiba ou quer vir fazer uma temporada aqui estudar comigo, entre em contato também comigo lá no Instagram, direto a gente marca, vem fazer aula comigo. É muito importante também você ter uma monitoria presencial, você ter uma correção da sua peça se você está esculpindo, ou se você tem dificuldade de molde ou uso com resina aí, pode vir também, que vai ser um prazer atender você, tá bom? Até o próximo vídeo, ficamos por aqui.